Olá, turma, boa tarde. Hoje nossa aula será sobre substantivo. Na aula passada, nós iniciamos o capítulo 3, falando sobre biografia e sobre as invenções. E mais principalmente sobre Santos Dumont. Falamos na aula passada. Quem foi ele, qual a sua maior invenção. E hoje, dando continuidade, iremos falar sobre substantivo. E o que é o substantivo? É a palavra que dá nome aos seres reais ou imaginários, como animais, pessoas, objetos, sentimentos, lugares, ações, estados e etc. Então, substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Além dela dar nome aos seres, ela também pode ser o quê? Pode ser visto, pego ou sentido. O substantivo é tudo que pode ser precedido de um artigo. E quais são esses artigos? São os artigos definido, que determina o substantivo com precisão, e os artigos indefinidos, que determinam o substantivo de maneira vaga. Os artigos definidos são o o, o a, o os e o as. E os artigos indefinidos são uma, uns e umas. Então, o substantivo, ele sempre vem precedido de um desses artigos. Ou o artigo definido, né, que define o substantivo com precisão, ou o artigo indefinido, que ele não define o substantivo de maneira precisa, né? Ele fica de uma maneira vaga. A classificação do substantivo, ele pode ser um substantivo comum ou um substantivo próprio. Quando é que ele é um substantivo comum? Quando designa os seres de uma espécie de forma genérica. Por exemplo, pedra, computador, cachorro, homem, caderno. E tem vários outros exemplos, né? Caneta, borracha, panela. Então, são substantivos comuns. Substantivo próprio é aquele que designa um ser específico, determinado. Por exemplo, nome de cidade, nome de pessoa, são substantivos próprios. Aí nós temos aqui o Max, o exemplo, Max, que é o nome de pessoa, Londrina, que é nome de cidade, Dilcistec, que são nome de pessoas também. E o substantivo próprio sempre deve ser escrito com letras maiúsculas. Por quê? Porque eles são nomes próprios, determinado e específico de uma pessoa, de algo, né? Por exemplo, específico de uma pessoa, específico de uma cidade, específico de um país. Então, eles são substantivos próprios. Então, devem ser escritos com letras maiúsculas. Substantivo concreto é aquele que designa seres que existem por si só ou apresenta-se em nossa imaginação como se existisse por si. Por exemplo, o ar, o som, Deus, eles são substantivos concretos de imaginação. Aí nós temos o computador, que é concreto, né? Isto é o nome de pessoa. Então, o substantivo concreto é aquele que designa seres, né, que existe por si ou por imaginação. Substantivo abstrato é aquele que designa prática de ações verbais, existência de qualidade ou sentimento humano. Por exemplo, saída
prática de sair. Ele é um abstrato. Pessoa sai, não temos como pegar. Beleza, existência de belo. Ninguém pode pegar na beleza. Outro sentimento, o amor. A gente só sente, mas não pode pegar. Então, são exemplos de substantivo abstrato. Aí nós temos também a formação do substantivo. Ele pode ser primitivo e pode ser derivado. Quando é que ele é primitivo? O substantivo que não se origina de outra palavra existente na língua portuguesa, ele é um substantivo primitivo. Aí, por exemplo, pedra, jornal, gato e homem. Então, essas palavras são substantivos primitivos, porque não se origina de outra. E o substantivo derivado é o substantivo que provém de outra palavra. Por exemplo, pedreiro, aí ele já vem, né, de pedra. Jornalista, já vem de jornal. Gatinho, vem de gato. Homenzinho, vem de homem. Então, substantivo derivado é aquele que se deriva de outra palavra. Substantivo simples. O substantivo formado por um único radical. Então, o substantivo é simples quando ele é apenas formado por um único radical. Exemplo: pedra, pedreiro, jornal, jornalista. Observem que eles têm o mesmo radical, né? Pedra, pedreiro, jornal e jornalista. Eles têm o mesmo radical, não muda. Então, eles são exemplo de substantivo simples. Substantivo composto, já diz, é composto de quê? De dois radical. Por exemplo, pedra, sabão, tem dois radical. Homem-rã, dois radical. Passatempo, também. Então, são substantivos composto, aquele que possui dois radicais. Substantivo coletivo. O substantivo coletivo no singular, que indica diversos elementos de uma mesma espécie. Então, é coletivo, substantivo no singular, que indica diversos elementos de uma mesma espécie. Por exemplo, abelha, né? Nós temos a abelha que é enxame, cortiço e colmeia. E temos vários outros exemplos aqui. Temos o aluno, né? Temos aqui o exemplo de animal em geral, né? Ele colocou aqui, por exemplo, todos de uma região, fauna, manada de calvadura, recuo, recova, de carga, tropa, né? De carga, menos de 10 ou igual lote, de raça para reprodução, platel, ferozes ou selvagem, alcateia. Então, para animais, ele deu mais coletivos. Carro, frota, ladrão, quadrilha, livros, acervo, jornais e revista, ator e atriz, leis. Então, esses daqui são os coletivos dessas palavras, né? Então, o coletivo é o substantivo no singular, que indica diversos elementos de uma mesma espécie. No livro de vocês irão fazer a atividade da página 76 e 77, que é na 76 sobre substantivo e na 77 sobre substantivo simples e composto. Na próxima aula, nós iremos corrigir essa atividade das 76 e 77 e tirar as dúvidas que vocês tiverem
sobre substantivo e sobre substantivo simples e substantivo composto. Ok? Até a próxima aula.